pergunta que eu queria te perguntar. Então, que eu vejo muitos caras, às vezes, o cara é esportista, o cara é 100% dieta equilibrada e o cara vai lá, dá um infarto e morre. Morte súbita. Como explicar isso, assim? Então, você tocou numa palavra aí que é morte súbita, né? Na verdade, a gente já até viu, até não sei se o Edgar lembra, na Eletrolaudo, acho que foi na Eletrolaudo no Saúde em Casa, não lembro, eu criei, não sei se estava no feed ou no stories, de um jogador de futebol. Agüero. E esteve o Agüero do Barcelona, né, que se aposentou, acho que com 33 anos de idade, me lembro. Eu fiz um vídeo desse do Agüero, fiz um vídeo também de outros jogadores de futebol. São Caetano morreu aquela vez, né? São Caetano também, acho que é o Serginho, do São Caetano. Serginho. Muito bem lembrado. O Serginho, por exemplo, foi uma miocardiopatia hipertrófica. O que aconteceu com o Serginho, basicamente? Foi até foi bom você ter tocado no assunto. Que, na verdade, muita gente confunde o ataque cardíaco com infarto. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão. Sim. O fulano tá lá no alto do pasto, capinando, debaixo do sol quente. Foi achado lá, por um colega lá, que ele deu um ataque cardíaco. O que vem na cabeça? Fulano infartou. Né? Então a gente correlaciona muito como se fosse a mesma coisa. Né? Um infarto com um ataque cardíaco, que na verdade não é. Né? O infarto, eu já expliquei, que é aquela morte de um pedacinho do coração ali, que é irrigado por aquela artéria. E o ataque cardíaco, na verdade, é um pouco mais abrangente, né? É mais genérico, assim. Ele pode ser uma parada cardíaca, como pode ser uma morte súbita, como você citou do caso do Serginho de São Caetano. A parada cardíaca é o estágio mais grave que a gente tem do coração, que é quando realmente o coração ele para, né? Então é aquela parada do coração e você tem que agir ali de forma rápida. E ele pode parar por diversos fatores, não só infarto, né? Então, é um exemplo muito comum que o coração ele pode parar por uma arritmia ventricular, por exemplo. Então, aquele paciente que já tinha, às vezes, um histórico de doença cardíaca, mais os fatores de risco, ele pode desenvolver uma arritmia, por exemplo, uma fibrilação ventricular, e o coração ele para de bater, ele fica fibrilando mesmo. Então, ele para de bater, ele fica tremendo. Então, aquele coração que fica tremendo. E isso é uma arritmia que a gente chama de ritmo chocável. Então, esse ritmo cardíaco, quando o coração está em fibrilação ventricular, para a gente salvar a vida desse paciente, a gente tem que dar um choque. A gente tem que chocar. Para resetar. É como se fosse resetar o coração, para o coração voltar a bater e parar de fibrilar. Então, tem muita gente que, às vezes, faz massagem cardíaca num paciente que está com fibrilação ventricular. Não vai salvar a vida dele. Não vai. Então, nem sempre a gente faz massagem cardíaca. Se o cara estiver num lugar, numa zona rural, muito difícil a situação. Muito difícil. Muito difícil salvar. Porque não tem equipamento, né? Precisava de um desfibrilador, né? Pra gente poder salvar a vida desse indivíduo mais rápido. E no caso do Serginho, que foi uma morte súbita, a morte súbita é aquele colabamento da artéria que a gente explicou, aquele vasoespasmo da artéria rápida, muitas vezes sem fatores de risco associado. Então, a isso a gente se deve uma principal doença, né, que no caso, se não me falha a memória do Serginho, depois saiu o laudo dele na época, que foi miocardiopatia hipertrófica, com a doença que acomete o septo interventricular do coração. Sabe? É uma doença que acomete, a gente tem um septozinho ali que divide os dois ventrículos do coração e esse septo ele é mais grosso, mais espessado e é uma doença que acomete mais essa região do septo, tem mais dificuldade de bater e pode acometer jovens, né, até mesmo de alta performance, né, então o problema dele foi dentro do coração mesmo, foi Sim. internamente, né? Isso. Foi no septo. Foi no septo interventricular. Onde passa o sangue do ventrículo pro outro. Isso. Entendi. Justamente ali e consequentemente isso... Mas isso é congênito? O negócio, você sabe... Então, assim, a maior causa que pode ser é genético. Pode ser congênito. Sim. E pelo esforço, né,
pela, ligado à atividade pela atividade dele. física de alta performance, Entendi. né? E isso às vezes não conseguiu ver aquilo ali com antecedência, né? E durante o jogo ali ele sentiu um mal súbito, né? Um desmaio, uma tonteira, e teve a perda da consciência e veio ao solo. E depois no hospital, os médicos fazendo o ecocardiograma com Doppler, descobriu que o caso dele era uma miocardiopatia hipertrófica. Pode falar. Apesar, assim, que isso não é comum, tá? Isso não é comum. Apesar da gente ter visto aí alguns jogadores de futebol falecendo, né, dentro do campo, ou até mesmo o Agüero, por exemplo, que não veio à morte, mas ele teve esse mal súbito, né, perda do nível da consciência, causado provavelmente a gente não sabe porque não noticiou. Uhum. Mas na época eu até coloquei algumas sugestões lá, não sei se o Edgar vai lembrar, síndrome de Brugada. Eu até coloquei algumas sugestões do que poderia ser, né? Qual arritmia que poderia ter cometido o Agüero, porque a mídia acho que tentou meio que esconder na época, sabe? Então acho que isso não veio a público. Então eu fiz uma caixinha de perguntas lá na época, com algumas sugestões, mas assim, a gente não tem certeza ainda do que aconteceu com o Agüero no Barcelona. O cara que pratica atividade física, que corre e tal, o que você pode dar de dica, assim, para ele talvez conseguir antever que ele tem um problema, às vezes, que ele precisa tomar cuidado? Então, hoje eu prezo muito pela parte da prevenção. Então, eu particularmente trabalho muito com a prevenção. Tanto é que... Mas não tem um exame que eu possa identificar, de repente, que eu faço... Parece que eu já vi pessoas ali na esteira e faz o exame ali. Aquilo você acha que ajuda para você enxergar algum problema que você possa ter na atividade física? Sim, perfeito. Então, assim... Tanto é que depois que eu me formei da cardiologia, eu fui para a parte de exames, porque eu vi ali uma forma de prevenir as doenças e tentar antecipar antes, às vezes, da pessoa precisar de usar alguma medicação. Então eu fiz, por exemplo, o teste ergométrico, que é um teste de esteira hoje. Tem ele de bicicleta, tem ele de esteira, mas o mais comum da gente ver por aí é o teste da esteira, onde que esse exame a gente consegue avaliar algumas arritmias cardíacas, fibrilação atrial, a gente consegue ver algumas alterações no segmento ST para avaliar se o paciente vai precisar de ir para um cateterismo, se ele vai precisar de fazer, por exemplo, uma cintilografia miocárdica, se ele vai ter algum bloqueio de ramo que vai aparecer. Então a gente consegue ampliar o nosso leque ali, e eu até recomendo fazer pelo menos uma vez ao ano, mesmo o paciente às vezes jovem, que não sente nada, a gente realizar esses exames precocemente, tanto o ecocardiograma transtorácico com Doppler, esse que é o que eu realizo também, que é o ultrassom do coração, quanto o teste ergométrico, o Holter, 24 horas, que é aquele aparelhinho que coloca no braço, você fica 24 horas com ele. É o mapa, no caso? Tem um mapa, o mapa avalia a pressão. É um monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Esse é um aparelhinho também que você coloca no braço, fica 24 horas com ele e ele vai avaliar ali a pressão arterial. Ver se vai precisar de entrar com alguma medicação. Síndrome do jaleco branco, por exemplo, é uma indicação muito usada hoje. Explica pra gente o que seria, porque tem muita gente que não... Hoje a principal indicação hoje da gente pedir um mapa, que é esse monitoramento da pressão, é a síndrome do jaleco branco. A síndrome do jaleco branco, muitas vezes, é aquela pressão de consultório que a gente chama. O paciente vai, mede no consultório, ela está 16/10, 18/10. Aí eu falo assim, doutor, mas eu não estou entendendo. Eu chego aqui dentro do consultório, a pressão está 16, 17, 18. Eu meço lá em casa, olho na farmácia, em outro local, minha pressão está 12/8. O que está acontecendo? Eu vou precisar tomar remédio? Eu chego aqui, minha pressão sobe. Lá fora, minha pressão está normal, como é que a gente vai fazer? Então, muitas vezes, é aquela ansiedade, às vezes o paciente nem transmite aquele nervosismo, aquela ansiedade, mas ela é representada ali pela ferição da pressão. Aí a gente mede, ela está alta. Então, a gente, às vezes, usa o recurso do mapa para a gente monitorar uma pressão mais real, que a gente chama. Será que realmente está alta mesmo? Então, a gente manda o indivíduo para casa com esse aparelho. Durante essas 24 horas, mais ou menos, dá aí umas 70, 75 aferições durante as 24 horas. E um ganho muito grande que a gente tem quando a gente
disponibiliza esse aparelho que ele consegue averiguar a pressão com o paciente dormindo. Então, isso a gente não consegue medir, não saber como que está a pressão do nosso paciente dormindo. Porque nesse momento ele está em casa, de madrugada, né? Então essa pressão fica meio perdida. E com o aparelho auxilia a gente na condução, se vai precisar do medicamento ou não. Então é mais aquela ansiedade ali que o paciente transmite por estar perto, às vezes, do médico. O médico usa o jaleco, usa uma roupa branca. Então, quando ele tá olhando isso também. Por estar olhando ali, ele já fica um pouco mais ansioso, né? E o Holter, mais para a gente identificar aquela parte de arritmias ventriculares, né? Fica também 24 horas com o aparelho e ele consegue pegar algumas arritmias que em outros períodos, por exemplo, no eletrocardiograma que é feito em repouso, a gente não conseguiria pegar. Então, o Holter, a pessoa fica fazendo as atividades dela normal. Se ela trabalha, ela vai trabalhar. Então, a gente vai ver se tem alguma arritmia durante as atividades do dia a dia mesmo, do trabalho dela. E no caso seria tipo um checklist, então. Mas a partir de que idade que a pessoa deve começar a se preocupar com isso? Isso tem que ser um pouco antes, se ela tem fatores genéticos envolvidos? Isso. Como que funciona? Então, se o paciente, né, ele tem alguns fatores genéticos, hereditários, principalmente um pai, por exemplo, com morte súbita, né? O pai deu 3 AVCs, cara. Aí, tá vendo? Uma morte súbita, aquele infarto fulminante que a gente chama, né? Que é aquele infarto rápido, abrupto, né? De início típico ali. E principalmente essa história familiar muito presente, né? E associado com fatores de risco. Quanto mais precoce possível você já começar a fazer esses exames, melhor você vai ser rastreado e monitorado. Mas precoce o que seria de idade? Então, na verdade, assim, 10 por anos exemplo... atrás, começou, uns 10 anos atrás. Quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer todo ano. Porque, e tem esse grande problema, porque o homem, principalmente, ele não costuma se cuidar, né? Ele só vai na hora que tá lá pegando. Ele usa aquela medicina que já... tá não preventiva, né? Não preventiva. Ele não usa a medicina preventiva. Espera ter a doença para depois tratar e usar o medicamento. Né? Então é muito comum lá no seu consultório isso acontecer. É muito comum. Assim, na verdade, não existe uma idade certa para isso, mas a gente sabe hoje que menores que 35 anos têm uma prevalência aí cerca de 5% de infarto. Então é uma prevalência muito pequena, menores de 35 anos, associado com os fatores de risco. De tabagismo, sobrepeso, má qualidade, né, de alimentação, não praticar exercício físico. Praticar exercício físico, quando você fala, esse em excesso também, ou aquele atleta em alta performance também, né, isso pode ser também um risco, né? É um risco, tanto é que a gente até tem até um grupo que a gente faz alguns testes ergométricos em pacientes aqui em Caratinga que praticam ciclismo, corrida, que são atletas já de alta performance, até vai em maratonas no Rio de Janeiro, São Paulo. Tem alguns pacientes que eu cuido, que eles são de alta performance e eu faço teste ergométrico neles de 6 em 6 meses. Então, assim, isso eles têm até algumas alterações específicas, como o batimento cardíaco é um pouco mais baixo, desses pacientes com alta performance. Isso é ligado à eficiência? Ligado à eficiência. Né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse coração musculoso, né? Que é o coração mais rígido, que ele, consequentemente, ele tem uma dificuldade maior de contrair, de relaxar, de fazer o que a gente chama de sístole e diástole. Sim. Que a sístole é a contração do miocárdio, quando o coração se enche de sangue, e a diástole é quando o coração relaxa, quando ele joga sangue ali para o resto do corpo. Mas o coração de atleta geralmente é mais musculoso? É um coração... É um coração mais musculoso. Mais forte, vamos dizer assim? Isso. Seria mais forte. Mais forte. Entendi. E a frequência cardíaca, por isso que ela é um pouco mais baixa, né? Ah, tá. O coração do atleta bate em 45, 50. Isso pode ser bom e pode ser ruim também. Pode ser bom, é bom pode porque ser ruim. É eficiente, mas é ruim porque tem mais dificuldade de fazer a sístole e diástole. Sim. Agora você procurou. No caso, quem tem, no caso, é bradicardia? Isso, a bradicardia que a gente chama é o batimento cardíaco, né? A frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. E a taquicardia é aquela frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Mas no caso dessa bradicardia aí, isso
traria algum tipo de risco também? Isso, aí a gente teria que estudar o perfil ali do paciente, porque tem alguns bloqueios, né, que estão associados com a bradicardia. Quem tem que ver se o paciente é atleta ou não, se é idoso. Se ele não for no meu caso. Porque eu tenho. Toda vez que eu vou fazer, meu coração ele é bem mais... Ele bate... Bradicárdico mesmo. E depois a gente pode conversar sobre isso. Ah, meu Deus. A gente pode avaliar direitinho seu caso. Eu passei muito aperto com taquicardia uma vez, que eu dei dengue, e a temperatura subiu muito, e eu fui no hospital, e a enfermeira mediu a temperatura. E aí mediu o batimento cardíaco. Aí eu acho que estava uns 160, 170, não sei. E ela falou, tá muito alto, não sei o quê. Eu falei, isso é perigoso? Com certeza. Cara, aí eu pensei assim, essa mulher é doida. Eu fiquei mais tenso ainda. Eu imagino que aumentou mais o batimento ainda. Aí foi para 200. Ela tinha que me acalmar. Ela falou, não, com certeza, tá muito alto. Aí deixou o paciente mais ansioso ainda. Eu devia ter me blindado um pouco, né? A febre, geralmente, ela eleva um pouco o batimento cardíaco, sabe? A febre, tava 39 graus na hora e tal, tá muito alta a febre. Pois é. Que coisa. Eu tenho dia que minha esposa deita no meu peito, aí tá lá, o coração tá batendo, não. É muito lento, tá? Então... Não, mas isso aí é bom olhar direitinho. Depois. Mas seria um mau sinal? É mais pra mau sinal ou pra bom sinal? Então, aí tem que ser realmente avaliado o perfil do paciente mesmo pra saber, né? Se é um mau sinal ou se é um bom sinal.